Oi, galera. Hoje eu fui inspirada a falar de um tema, corri a anotar que eu achei muito interessante, que é sobre cortar os nossos vínculos com a nossa ancestralidade naquilo que não nos é conveniente. Então vamos lá, vamos começar esse assunto, né? Na Bíblia está escrito para você honrar pai e mãe. E todas as religiões, até os tratamentos psicológicos, terapia que a gente faz, fala da importância do pai e mãe na nossa vida e de fato eles são muito importantes. Então, sobretudo, a gente tem que ter gratidão pelo caminho que eles percorreram. Muitos de nós, a maioria de nós, se descendentes de italianos, espanhóis, portugueses, seja lá o que for, os nossos ancestrais percorreram caminhos dolorosos, fugidos de guerras, de fome ou de circunstâncias as mais diversas. Portanto, passaram uma série de dificuldades e vieram até aqui. Então, de fato, a gente tem um compromisso de gratidão, porque eles percorreram o caminho para nós estarmos aqui. No sentido de gratidão, eu quero falar para vocês do Ho'oponopono, que o Ho'oponopono é uma técnica maravilhosa de perdão e de reconciliação. Então, se você quiser praticar, tem muitos vídeos no YouTube falando de Ho'oponopono. Eu também pretendo gravar um aqui. Eu tive uma cura maravilhosa na minha vida com Ho'oponopono. Ensino muitas pessoas a praticarem isso. E pratiquei por muito tempo para os meus ancestrais, né? Pai, mãe, avós, os avós dos meus avós, os bisavós, os tataravós, enfim, seja lá a linhagem da qual a gente veio. Então você pode praticar falando: meus ancestrais, me perdoem, sinto muito, obrigada, eu os amo. Então essa é uma forma muito maravilhosa de fazer essa cura. Mas por que eu tô falando disso? Quando a gente fala de cortar as amarras com os ancestrais, é porque muitas vezes a gente consegue observar que uma família traz um traço de comportamento. Então não é incomum que a gente escute pessoas dizendo: todas as mulheres da minha família morrem de câncer, todos os homens da minha família são beberrões, minha família inteira sempre foi pobre, a gente super limpinho, mas todo mundo é pobre. Além das maldições espirituais que a gente também escuta, porque nós temos o nosso corpo espiritual, vimos de vidas passadas e algumas vezes existem vingança, existem laços traçados no passado, em outras encarnações e que a gente vem trazendo nas encarnações, né? Então, existe isso, esse traço familiar. O Zé está passando por aqui. Zé, vem cá, para de se esfregar na câmera. Vem cá, entra no vídeo, vem, filho. Esse aqui é o Zé, meu companheiro. Enfim, e o que a gente faz para quebrar essa coisa ruim? Porque quando você traz traços de ancestralidade que são bacanas, poxa, que legal! Ótimo, né? Todos nós temos traços e temos orgulho, somos da família tal, somos da família Y, então isso são traços legais. Mas tem aspectos que são negativos, tanto de doença como de comportamento. Eu quero contar uma coisa para vocês, antes da gente entrar na quebra, para vocês terem noção do que isso pode causar. Eu já ouvi a história de um rapaz que foi adotado e a família que o adotou vinha de geração em geração morrendo de problemas cardíacos. Então todo mundo naquela família tinha problema cardíaco. E esse moço foi adotado com o passar do tempo, foi crescendo, virando um moço e foi diagnosticado com problemas cardíacos. Né? Na verdade, ele entrou dentro daquela vibe, dentro da vibração daquela família e, portanto, desenvolveu problemas cardíacos. Como assim? Nós não somos só corpo físico. Se eu for falar de 3 coisas básicas aqui em termos de corpos, nós temos no mínimo o corpo físico, o espiritual e o mental. Espiritismo, se eu for falar em apometria, física quântica, N religiões ou N estudos científicos já provaram que nós não somos só o nosso corpo físico. Então, os corpos que nos envolvem, os corpos energéticos, o mental, o espiritual, eles são os primeiros a serem
afetados por qualquer crença que a gente carregue na vida. Então, aí que a gente vai falar de crença limitante. Então, se eu venho carregando uma crença, essa crença, ela se somatiza no meu corpo em forma de doença, certo? Então, quando eu venho carregando uma crença, isso afeta os meus corpos, as pessoas com quem eu convivo vêm trazendo isso. Então, eu vou trazer isso do meu pai, da minha mãe, da minha avó e vou passando para as pessoas. Ah, mas eu não passei geneticamente, fisicamente? Não, passei por crença. E as pessoas que continuam acreditando naquelas limitações continuam trazendo aqueles comportamentos e aquelas doenças para a vida. Então, não é só uma questão genética, física, mas uma questão genética, espiritual e mental. No Theta Healing, eu até anotei aqui, existem alguns níveis de crença. A gente estuda isso no Theta Healing para poder fazer as curas em determinados níveis. Esse tipo de crença, ele está no nível genético. Ela vem através de ancestrais e adicionados aos nossos genes nessa vida. A cura para esse tipo de crença limitante se encontra no nosso DNA. O Theta Healing é uma técnica que privilegia a cura do DNA. Então isso pode ser revisto, recolocado. Mas vamos continuar nessa linha. A gente disse, a doença é a somatização de tudo aquilo que a gente acredita. Então essa pessoa adotada foi inserida naquela família, fez parte, né? Começou a acreditar e a se comportar e ser educado segundo as crenças daquela família e, portanto, desenvolveu uma doença. E por que então que é tão importante renunciar e quebrar os pactos dos nossos ancestrais? Para que a gente possa viver uma vida livre daqueles pactos que foram traçados lá atrás e daquilo que vem se acreditando e não nos traz mais vantagem. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por observação. Então você tem que observar na sua família aqueles traços gerais que vêm se repetindo em termos de comportamento ou em termos físicos. E fazer essa escavação que a gente faz de forma pessoal, e às vezes talvez seja até mais fácil fazer na família, porque a gente está de fora e consegue vislumbrar aquilo tudo. E tocar o que é que a minha família está acreditando, o que está sendo replicado e passado para frente que está causando tal comportamento. E daí fazer um tratamento a respeito dessa crença, né? E neutralizar, então parar de jogar isso para frente. Poxa, na minha família toda mulher morre de câncer. Não, até a última geração da minha família todas as mulheres morriam de câncer, mas a partir de mim isso está curado. Mas não é só falar, é sentir. Então, primeiro é se reconciliar com nossos ancestrais, agradecer pelo caminho percorrido, se reconciliar com pai e mãe, agradecer pelo caminho percorrido, agradecer a possibilidade de nós estarmos aqui, né? Se fossem eles, nós não estaríamos, né? E aí depois fazer essa escavação nessa crença para poder tirá-la. Existem técnicas maravilhosas, o Theta Healing é uma delas. Existe um procedimento no Theta Healing que chama divórcio energético. Eu vou falar dele, porque quando a gente fala de divórcio energético, parece que pode ser só com o marido, mas não é não. O divórcio energético, ele pode quebrar as correntes que eu tenho, aqueles laços que eu prometi, que eu nem lembro, porque eu posso ter feito isso numa vida passada, eu posso ter feito isso através da minha mãe, da minha avó, enfim, da minha descendência, da minha ancestralidade e das pessoas que me cercam. Então, através do divórcio energético, eu consigo quebrar esses laços, agradecer por isso, mas dizer que a partir de agora eu faço as minhas próprias escolhas e renuncio a todas aquelas promessas, toda a culpa que a minha família carrega, por exemplo, né? Então, enfim, você pode quebrar isso. Tem uma outra técnica maravilhosa para isso, que é o EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, que você pode procurar na internet, achar, estudar e aplicar, é bacana. Você pode fazer isso através do Ho'oponopono
E você pode procurar uma terapia convencional para tratar deste assunto e se renovar. Por que é tão importante a gente tratar de crenças limitantes nessa altura do campeonato da vida? E por que a gente fez esse canal para tratar de crenças limitantes? Desde 2012, o planeta tem recebido uma carga de energia assim multiplicada N vezes do que a gente costumava receber, porque a gente está passando de um planeta de sofrimento para um aqui era uma expiação, como os espíritas dizem, para um planeta de regeneração. Então nós estamos nessa mudança. Estão vindo muitas cargas energéticas desde então. Isso tem se multiplicado em dores, em buscas, em reformas íntimas. Então é importante que a gente se reposicione, reveja os antigos paradigmas, porque a gente não pode mais atuar sob a júdice dos mesmos paradigmas. Eu tenho que quebrar algumas coisas. A igreja evangélica trata esse assunto, exatamente esse assunto que a gente está falando, como maldição de família. Algumas pessoas dizem como sina. Então, o que eu quero deixar aqui claro é que a gente pode quebrar, seja isso com ancestralidade, então seja através do teu pai, da tua mãe, da tua avó, ou seja lá do que você trouxe dos seus ancestrais, como com aqueles que você convive no dia a dia. Então, parar para observar na sua conversa do dia a dia se você tem passado para frente essa coisa de eu só me interesso por homem cafajeste, por exemplo. Se você vinha fazendo isso, você tem que mudar, né, quebrar isto, essa corrente, essa sina, essa determinação. Não, a partir de agora eu não vou mais me comportar dessa forma. Mas não é só dizer não vou mais me comportar dessa forma, mas buscar as causas através da escavação, trazendo isso à tona e tratando. O Theta Healing, como ele substitui crenças, você pode tratar isso muito rapidamente. Então, eu aconselho sim, se você consegue tocar estas crenças, se você consegue pensar a respeito delas, que você procure um terapeuta Theta Healer, que é um curador, que usa as ondas Theta, ou que você procure o EFT, ou que você medite, porque meditar também te traz isso de forma muito clara nas mãos. E para que você seja livre, substitua a dor por amor daqui para frente. Num espírito novo, num corpo novo, sem doença, sem nada de ruim que você possa vir carregando aí. Vamos tirando isso aí da sacola e vamos percorrendo esse caminho mais leve. Meu nome é Tita, para quem não me conhece, foi um prazer gravar esse vídeo, eu estava super afim. Deixa seu comentário, seu joinha se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.